E em relação ao riqueza ou ao acúmulo de riqueza, é um problema ou o problema é o que você faz com isso? Não há acúmulo de riqueza se houver fluxo. O que é esse fluxo? É porque se aquilo está represado apenas para significar o fluxo, então, como o dos talentos lá. O cara como que uma enterrou. represa, certo? Não existe geração de energia, não existe vento, não existe força de trabalho onde não há gradiente. O problema é que, às vezes, eu transformei o meu acúmulo em alguma coisa estéril. Eu tô guardando em vez de potencializando. Entendi. Então, se eu acumulo por um certo tempo para potencializar a minha entrega, aquilo está cumprindo o propósito. Mas se é simplesmente um acúmulo para aplacar minha ansiedade, isso vai me sufocar. Isso vai comprometer. Então, quando Jesus falou para o jovem rico, vai, vende tudo que você tem. Jesus não está querendo que ele vendesse. Jesus estava querendo que ele era só verificar a disposição. Deus queria que Abraão matasse o Isaac? Não. Eu só estava querendo que o próprio Abraão verificasse o quê? A disposição, porque se ele não fizesse isso, ele ficaria refém da sua carência e não empenhado no seu propósito. Então, se eu não tiver a disposição de fazer a entrega, aquilo vai dessignificar o sentido daquilo que eu tenho como favor e riqueza em favor da pobreza do outro. Então, todos nós temos riquezas e pobrezas. E nós estamos compartilhando isso o tempo todo. Eu venho aqui e entrego uma riqueza em cima da sua pobreza. E você entrega a sua riqueza em favor da minha pobreza. Ou não estamos fazendo aqui, isso tem 2 horas. Compartilhando riqueza e pobreza. Então, não tem problema. Desde que eu não venha aqui para proteger e possuir minha riqueza em detrimento da sua pobreza. Aí eu dessignifiquei o seu propósito. Mas enquanto houver gradiente, isso vai garantir o fluxo. Então a igualdade anula o fluxo. E o direito o interrompe. Então nós não teríamos um mundo com justiça quando houvesse igualdade. E não haveria um mundo com justiça enquanto a gente praticar o direito. Porque o direito vai interromper o fluxo. E a igualdade vai tirar as condições para que o fluxo aconteça. Então, para haver fluxo, tem que ter gradiente. Desde que ninguém impeça o fluxo, ou não use a diferença em favor do seu direito, tá tudo certo. Né? Riquezas e pobrezas compartilhadas, coisa linda. Entendi. Fala, Lênin. O Flávio mandou aqui o seguinte, falou assim, uma vez ele fez uma analogia entre a igreja e o McDonald's. Aí ele tá pedindo para você contar pra gente sobre isso. Qual que é a semelhança? É porque é a pasteurização da forma. Não há surpresa nenhuma. Não. Se for em qualquer McDonald's do mundo, você vai ter um McDonald's o mais parecido um com o outro. A batata da mesma forma. Isso é irreal. Quem comer um McDonald's desse, ele vai ter a falsa sensação de que ele sabe o que é um hambúrguer. É real? É. Mas é verdadeiro? Não. Qual a diferença entre real e verdadeiro? É porque não é mentira, mas também não revela a verdade. Tem forma de hambúrguer, cara de hambúrguer, cheiro de hambúrguer, mas não traduz tudo que um hambúrguer pode ser. Então, às vezes, as pessoas estão se contentando em não ser mentira, mas não empenhadas em ser a verdadeira e mais absoluta expressão da verdade. Qual a relação com a igreja? Tudo. A igreja não é uma não mentira para que a gente seja salvo. A igreja é uma expressão da verdade para que a gente cumpra um propósito. E, infelizmente, o povo está usando a igreja para ser salvo. Para comer pão com carne moída e queijo achando que isso é hambúrguer. Mas que não traduz a intencionalidade de oferecer para as pessoas uma vivência.
mas apenas de satisfazer uma necessidade na contemplação de um interesse. Isso cria um vício. Isso é viciante. Então as pessoas estão viciadas em se alimentar falsamente, velozmente. É mais ou menos o que as redes sociais entregam também. Ela te entrega as calorias que você precisa, mas não entrega as proteínas, né? É a mesma coisa, você come uma refeição do fast food, você tem todas as calorias lá que você precisa pro dia, mas as proteínas não. E principalmente você não tem a beleza do conhecimento, porque despersonaliza a entrega. Acabou a sensibilidade. Não importa quem é você, você vai ter a mesma entrega que Zero sensibilidade. Nós estamos furtando, nós estamos tirando uma coisa linda, que é um pão feito na chapa, virado algumas vezes, por uma coisa lá pronta, sem a menor sensibilidade, e nós estamos achando que aquilo em algum momento pode... Então aquilo lá é comida? É, de criança. É de criança, com todo respeito. Alimenta? Alimenta. Mas comida era só para alimentar? Não. Então pronto. Aí. Se fosse para comer, não nascia passarinho. Então é melhor entregar ração. Por isso, Lênin, que a gente só conseguiria encontrar Jesus porque foi depositado num coxo. Porque se não fosse num coxo, a gente ignorava. Então, para a gente pelo menos perceber Deus, ele entregou um McDonald's. Nos deu comida de passarinho. Jesus nasceu num coxo. Num lugar onde comia bicho e, sem perceber, estava comendo o quê? Gente. Mas do coxo, ele nos levou para a mesa. Ele não melhorou o coxo. Ele nos levou para a mesa. E para chegar do coxo na mesa, teve que ter o quê? Angústia. Porque no coxo era trigo. Na mesa é pão partido. É isso. Fritas acompanha, Lênin? Opa! Hora do almoço aí. Cara. Ó, o Renato, ele tá pedindo aqui, ele tá perguntando aqui, como você vê a maturidade de algumas, ele colocou entre aspas aqui, autoridades espirituais que estão à frente das igrejas nos dias de hoje? Assim, é muito difícil a gente falar dessas coisas, né? Porque a gente não está aqui para fazer juízo, né? Mas como é que a gente... Eu diria que não é... A gente não pode focar. Vamos avaliar isso na cena toda. Nós estamos com a crise de maturidade em quase todas as áreas de liderança. Porque o próprio Paulo escreve isso, sejam adultos no conhecimento e não meninos no entendimento. Então nós não estamos vivendo uma crise de maturidade só, nós estamos vivendo uma crise de maturidade na empresa, nós estamos vivendo uma crise de maturidade na política, em todas as áreas. Onde envolveu o poder é um menino que está ali, né, usando tudo aquilo para ter o prazer orgásmico de quem está sendo satisfeito. Não preciso entrar em detalhes o que a molecada entrava na puberdade e aí ia fazer o quê? Se masturbar, né, para ficar livre daquele estresse. A sensação estava lá. A masturbação na adolescência era uma sensação McDonald's. Fast food. Pronto, fast food. Aconteceu, tá ali, resolveu, parou, mas ninguém podia falar aquilo lá, de chamar aquilo de uma... Agora, o que é a gravidade de uma relação de automasturbação? O povo começou a achar que isso é um pecado, é um erro. Não, é uma falta de propósito. Porque não assume a responsabilidade, a beleza e a sensibilidade de uma relação. É alguém usando todo o poder que tem, a capacidade que tem, para produzir prazer em si mesmo e ficar totalmente isento de qualquer responsabilidade que isso possa implicar. É muita emoção e nenhuma sensibilidade. O orgasmo é o mesmo. Mas o fruto é outro. O prazer é o mesmo. Mas o propósito sempre foi outro. Por isso, alguns homens não estão se casando com suas mulheres.
Eles apenas mudaram o objeto da sua masturbação. Eles antes faziam isso com a própria mão. Agora eles estão fazendo isso com uma coisa mais sofisticada e complexa, porque eles estão usando o próprio cônjuge para se masturbarem. E aí daquele que não entregar para ele a sensação e o prazer que ele pensava ter. Ainda vai ser punido como uma transa ruim. É isso. Aí tem uma pergunta da Camille aqui. Ela tá pedindo para você contar uma das experiências mais gratificantes que você teve no seu ministério. Rapaz, são tantas coisas, né? Encontrar minha esposa, depois de ter passado por tantos relacionamentos. E minha esposa... Quando eu encontrei... A primeira vez que eu encontrei a Lana, ela tinha 16 anos e eu tinha 19. E eu falei assim, vou arrasar. Eu tava bem, rapaz, terminando, fazendo faculdade... dono de um corcelzinho, um assim, que era o brinco, eu me achava, então eu estava assim, bem, espiritualmente bem, trabalhando, e enfim, aí convidei ela para sair, errei todas, tudo que é brincadeira que eu fiz, pensa um cara que errou todas. Sei. E aí, se alguém perguntasse naquele dia pra Lana assim, é a primeira vez que vocês estão saindo, alguém ia falar assim, não, é a última, porque eu e ela ia falar que era a última, porque não deu nada certo, nunca mais encontramos. E aí a Lana casou, fiquei sabendo que ela tinha casado, mas eu também desencanei, não queria, eu fui para outro relacionamento, eu já estava dando rumo. Um dia, eu estava indo pro meu escritório, e já sabia que ela estava casada, mãe, e eu vi ela longe, assim, ó, na rua, e veio uma coisa no meu coração, assim, muito forte. Se essa mulher um dia ficar viúva, eu caso com ela. Eu falei, que é isso? Mas nunca. Primeiro que eu era naquela época carregado de preconceito, eu falei assim, nunca vou querer casar com uma mulher que já foi mulher de outro homem, principalmente que tem filho com ele. Então aquilo para mim era o improvável. Por mais que eu fosse agora um homem convertido, filho de Deus, estava noutra parada. Aí eu fui entendendo depois por que eu tinha que contar outra história. Porque se eu tivesse conseguido conquistar a Lana lá atrás, naquela época, ela teria levado para trás um homem de Deus, querendo cumprir o seu propósito, mas ainda está aí a foto, é a coisa mais maravilhosa. Olha só. É, linda. Mas quem é esse cara aí? É porque aí a gente ainda estava na nossa versão mais cheinha. É você? Eu e ela, e dessa foto aí, eu e ela juntos já perdemos 85 quilos. Nossa. Isso quer dizer que dessa foto aí, eu e ela já perdemos um cara do meu peso. Tinha um cara do meu peso e tamanho dormindo entre nós e eu não sabia, entendeu? Mas nem parece você até Nem parece, exatamente. Né? Aliás, coloca a foto do cara do Doc de Volta pro Futuro, sem estar com a roupa de Volta pro Futuro, é a cara dele. Sabe o ator lá? Sei. E aí, foi isso. E aí, eu falei, não, mas nunca. Era muito preconceito. Aí eu fui entendendo por que ela tinha que passar uma história que eu mesmo não estava preparado para aquilo, porque senão eu ia impor a ela muitos preconceitos, além das dificuldades que ela já teria que sofrer, a gente caminhando juntos. Beleza, ela casou, teve filho, eu fui para outro rumo. Quando eu estava estudando fora, fazendo uma graduação lá em teologia, eu tinha um escritório de engenharia, mas eu fui estudar teologia fora, então eu ficava um período afastado. O marido da Lana, ela casou, teve filho, aí o marido dela gostava de moto, um dia era domingo à tarde, ele foi empinar a moto dele lá, um triciclo que ele pegou emprestado, o triciclo virou, caiu em cima dele. Pensa um cara bonito, coco, o cara era assim um deus grego, o homem que a Lana casou. Caiu em cima dele? Caiu em cima dele, ele teve morte instantânea, Nossa. sem diagnóstico, nada, domingo de tarde. O cara era, além de bonito, ele chamava Lindomar. Pensa, um cara que... Entendeu? Ele não chamava Tempestade, né? Ele chamava Lindomar. Deixou a Lana e o John Lennon. O filho dela chamava John Lennon. E ela sofreu demais. Poxa. Quando foi em junho do ano seguinte, 6 para 7 meses depois, era época de frio, ela se converteu na igreja que eu frequentava em janeiro, sem eu estar lá.
Graças a Deus, porque se eu estivesse lá, talvez eu tinha atrapalhado por causa como eu estava estudando fora. É. Ela foi lá, sofrendo a viuvez, menino pequeno, passou um dia na reunião lá e encontrou Deus e ficou lá e passou. Quando eu voltei da escola, o pessoal falou, você não sabe quem está frequentando aqui, a Lana. Eu falei, que bom, mas eu já estava noutra parada. Resultado, quando foi em junho do ano seguinte, da morte do marido dela, ela, na porta de casa, o menino dela foi buscar uma luva pro menino, uma meinha, porque estava frio, uma mulher embriagada, sexta-feira, 5h30 da tarde, fazendo a curva com um Chevette, não conseguiu fazer a curva, 10 por hora, veio devagarzinho, subiu na calçada, o para-choque do Chevette bateu na fronte do John Lennon, ele fraturou Meu Deus. a coluna, teve morte instantânea, 0 quê? diagnóstico. Assim? Meu Deus. Tragédia, né? É. Uma Um mulher ano viúva, depois? 6 meses. 6 meses depois. 1 ano e meio depois, a gente estava casado. Eu que imaginava. É. Tudo diferente. Fui ser o homem que casou com uma mulher viúva, órfã de filho. Eu fui honrar a vida do Lindomar, do John Lennon, e a gente juntos foi fazer com que aquela história de aparente tragédia virasse significado. Aquilo que parecia ser uma perda era um alimento sendo servido. A história deles e a da Lana precisava ser significada. E nós fomos significar essa história. Paulo Neto está aqui, nosso filho mais velho. Junto com ele tivemos mais 4 filhas. Né? Tem 5, então? São 5 filhos. Todos casaram. E tivemos o privilégio de casar os 4 em menos de 1 ano e meio. E todos com netos lá, bisnetos. Eu tenho hoje netos e bisnetos. E para te dar uma pintura do que essa cena significa, todos eles ficaram grávidos ao mesmo tempo no final do ano passado. É mesmo? Sem combinar. Então, de dezembro até hoje, nós parimos 5 netos em 6 meses. Nossa, uma Despedi do fábrica. meu pai ontem e depois, amanhã, estou indo para Florianópolis, porque a Nana está lá com a nossa filhinha Lídia para receber a 3ª filha dela, a Olha Catarina. Então é isso. Foi uma perda? Foi um ganho? Não, foi só uma história que precisava ser contada toda. Então, a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida é fazer parte dessa história, é vivê-la toda.